Seja bem-vindo de volta ao nosso Diga Sim Podcast. É uma alegria poder voltar a estar aqui com vocês novamente na nossa segunda temporada do Diga Sim Podcast, porque somos finíssimos, nós temos temporadas e esse é o início da segunda temporada. E nós vamos agora até mais ou menos ali meados de janeiro, junto com mais 15 episódios que estão maravilhosos. Então continua com a gente e eu já quero convidar você a curtir o nosso vídeo aqui no YouTube, a compartilhar para quem você acha que vai se interessar pelo nosso bate-papo de hoje e a compartilhar nas redes sociais também. Então já vai lá na rede social da Sync, lá já tem no Instagram, no Facebook, o nosso episódio de hoje que está muito bom. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero apresentar a mãe Nice. Como vai, Nice? Tudo bem com você? Bem, depois desse descanso, vamos voltando com muita alegria e com convidados especiais nessa temporada. Sim, nessa temporada nós temos muitos padres. Isso. Então está muito especial, gente. Estamos com os príncipes aqui da igreja. E para começar, estamos hoje com o padre Edson Barbosa, vigário aqui de Panorama e de Santa Mercedes. Ele é membro de Aliança da Comunidade Cairós. Ele é nosso padre aqui da região, muito querido, que vai em vários eventos aqui, vem aqui na CIM, né, ajuda a pastorear toda a região também. Tem pós-graduação em direção espiritual, vai nos ajudar, nos dando uns aconselhamentos aqui hoje. Se prepara, padre. Se prepara. Em logoterapia, psicanálise, neurociência e teoria cognitiva comportamental. Então, o senhor ajuda a gente a ficar menos doido também hoje. Seja bem-vindo, padre Edson. Obrigado pela acolhida, prazer estar com vocês aqui. Gosto muito de estar na CIM, né? Me sinto em casa, né? Acho que existe uma familiaridade já que a gente tem vivido e tem experimentado. Então, agradeço mais uma vez o convite e a confiança, né? De poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês de vários assuntos, né? Não sei se eu vou conseguir ajudar muito, mas estamos aqui à disposição para isso. A gente que agradece, padre, uma alegria ter o senhor aqui conosco. E eu queria já começar sabendo um pouco da história do senhor, né? A gente gosta de conhecer um pouco das histórias das pessoas que passam por aqui, porque as histórias de conversão, né, nos inspiram. A gente sempre fala aqui no nosso podcast que o Diga Sim Podcast são as histórias dos sims que as pessoas deram a Deus, que vão inspirar outros sims de quem nos ouve, de quem nos acompanha. Então, queria começar sabendo um pouco da história do senhor, como que foi a conversão, se o senhor já veio de família católica, se não, se teve uma conversão aí no meio, como que foi? Olha, eu acredito muito que a nossa experiência com Deus passa pela nossa história, né? Tenho aprendido muito isso e prego muito isso também. E comigo não foi diferente, né? Deus agiu profundamente na minha história. Então, a minha história começa no dia 21 de outubro de 1982, né, quando eu nasci do relacionamento frutuoso entre o seu Aparecida e a Dona Maria José, os meus pais, que depois de 5 anos também veio a minha irmã, né, também a minha irmã mais nova. E dentro de tudo isso, eu nasci, sim, em berço católico, graças a Deus. Minha mãe é catequista, embora o meu pai era um pouco mais afastado, né? Na minha infância, lembro muito bem, meu pai era um pouco mais afastado da igreja, né? Não tinha uma experiência tão profunda. E de vez em quando, aquela relação de em casamento, de batizado, ou em outras realidades sacramentais, né? Mas não uma experiência tão profunda. Então, quem segurava a minha casa, vamos dizer assim, espiritualmente falando, era minha mãe, né? Minha mãe que segurava, ela que... e isso eu vejo que acontece em muitas casas hoje também, nesse sentido, né? O homem, vamos dizer assim, que o homem é um pouco mais desleixado para a dimensão espiritual, né? Vocês vão perceber que eu falo muito no português bem direto e bem claro, né? Bem reto, assim. Mas também quando os homens se convertem é uma bênção na casa, é uma padre? Potência espiritual, porque o homem vai entender que ele é a cabeça espiritual da casa, né? É a cabeça espiritual da casa, é ele que vai direcionar, é ele que vai orientar, porque tem lugares que a mulher não tem como entrar totalmente, o homem Sim. já tem a vocação do homem, vamos dizer assim, né? Para poder gerir a casa espiritualmente falando, não é só prover as coisas materiais. E meu pai provinha muito bem
na dimensão material. Nunca nos faltou nada, não tínhamos luxo. Não tínhamos luxo, né? E lembro bem que nós não tínhamos luxo, que nós moramos 13 anos no mesmo quintal lá com os meus avós paternos, e a oração da minha mãe era: Senhor, que o Senhor nos conceda, né, um terreno para construir, né? E eu recordo assim com muito saudosismo essa experiência, porque ela, como uma mulher de oração, e a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pede, né? E ela dizia para Deus assim, depois ela partilhando com a gente, Senhor, nem que for o último lote do último bairro, né? O que você acha que Deus deu, né? E foi, né? Hoje, graças a Deus, onde eles moram, onde eu fui criado também, né? Há mais de 30 anos, lá em Marília, sou natural de Marília, desenvolveu bem lá, mas quando nós mudamos lá, era o último bairro da quadra 8, lote 8, número 80. Então era o último do bairro, né? Fazia divisa com as plantações de café na época, que tinha bastante cafezais ali na época. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede, né? Sim. Quando a gente pede, de fato, Deus faz. Deus atende nossas orações. Mas foi um pedido de uma mãe, né? De uma esposa que desejava viver aquela realidade, né? Diga até para os casais, né? Quem casa quer casa, né? Quem casa quer casa. Então vivemos essa experiência de morar lá com os meus avós, que foi uma experiência muito frutuosa. Moramos lá 13 anos, depois mudamos de bairro. Então e foi uma experiência que está muito relacionada à minha história. Até os 13 anos, então participei, né, como de costume, na igreja, vivi a iniciação cristã, batismo, sacramento da Eucaristia, crisma. E aí quando nós mudamos foi nessa fase de sair da crisma, né, para ingressar melhor na comunidade. Já até estava, ingressei bem na dimensão espiritual lá na comunidade da época São João Batista em Marília, hoje paróquia São João Batista, e mudamos para a paróquia onde meus pais residem hoje, que é a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Marília. Então, quando eu cheguei lá, eu me senti talvez um pouco deslocado e tinha outra paixão também que me chamava, me afastava um pouco da igreja, que era o futebol, né? Que era o futebol. Então eu me deixei me levar pela dimensão do futebol, meu pai incentivava bastante também o futebol, mas eu era uma pessoa assim muito esquentada, né? Eu ainda sou um pouco. Eu tinha um temperamento muito agressivo às vezes nesse sentido, porque se eu vivesse alguma coisa no futebol que eu me incomodava, vamos dizer assim, eu entendo hoje o que era isso, e eu partia para a briga mesmo, partíamos para a violência e resolvia tudo no braço, né? Acredito que eu não consegui ser um jogador de futebol pelas minhas indisciplinas, vamos dizer assim. Não é que eu era uma pessoa maldosa somente, não era questão de maldade, era uma questão de queria resolver aqui na pancada, né? E aí juntava com os amigos, né, que também queria resolver nesse sentido, e a gente não deixava nenhum outro sofrer qualquer tipo de situação, e a gente partia mesmo para uma agressão, ou verbal, ou física. A gente sabe o que acontece no futebol até hoje, né? Então, pela nossa indisciplina... Ficava ali uma vontade ou de ser jogador de futebol ou de torcida organizada. Mais ou menos isso. Sou corintiano, né? Então já sabe como que é, né? Mas já também não fosse essa característica, talvez não teria tido sucesso no futebol e não seria um sacerdote, olha lá. Pode ser que sim. Não passando pano para o comportamento errado, né? Sim, claro. sim. Eu não vejo nenhum como um comportamento errado, mas a forma como queria resolver as coisas na vida, né? E às vezes eu entendo hoje o jovem nesse sentido, né? Por que o jovem, às vezes, numa indisciplina, ao ser corrigido pelo pai, bate porta, bate sei o quê, porque é essa revolta que está dentro dele, que ele não consegue dominar. E aí precisa encontrar formas, né? Encontrar formas de aprender a lidar com isso. Os pais lidaram, quem está perto, o educador lidar com isso, né? Porque não é só birra. Tem coisas ali na história daquele jovem que precisam ser encaminhadas, precisam ser resolvidas, né? Precisa aprender a colocar para fora de outras formas. Isso, né? É bem isso mesmo, né? Bem isso mesmo. Então, é uma característica minha que eu tinha. E naquela época eu ajudava bastante, eu fazia leitura nas missas, né? Eu ajudava nos teatros que tinha, né? Eu lembro muito bem que o meu desligamento, assim, nesse um período que eu fiquei desligado da igreja, né? Da espiritualidade, foi numa sexta-feira santa que eu troquei
a Sexta-feira Santa pelo futebol, né? E eu tinha uma encenação para fazer naquela ocasião, na paróquia, ainda morando já no bairro que os meus pais moram hoje, mas pertencendo ainda à antiga paróquia, a antiga comunidade que a gente vivenciava. E aí eu não fui, preferi jogar futebol e não fui, não avisei ninguém e tal. E ali começou esse desgarramento. Só que antes ainda aconteceu um episódio que eu gostava muito de cantar e eu queria cantar na igreja, né? Queria muito cantar na igreja. E aí eu falo sempre isso quando a gente vai falar sobre frustração, né? Na dimensão de frustração. E eu me senti frustrado, né? Porque eu coloquei uma expectativa onde não se tinha uma expectativa. Eu era muito novo. E eu pedi, era dentro do grupo de oração, eu pedi para a coordenadora que eu queria cantar. E ela falou não para mim aquele dia, né? E eu não soube lidar com aquele não. Eu simplesmente prometi para mim mesmo que eu ia me tornar um cantor famoso, que ela ia ver só, né? Aquela coisa de criança, né? Mas não ia deixar ela entrar no seu show ainda. Não ia deixar. Ia ter que pagar o dobro para estar no meu show. Mais ou menos assim. Só que aquilo foi uma motivação, né? Uma motivação que me afastou ainda mais da experiência de Deus, né? Por que me afastou? Em que sentido? Eu realmente fiz com que aquele sentimento gerasse em mim um desejo de ser um artista, de ser alguém famoso. E eu usava, tanto como eu usava no futebol, como eu usei depois na experiência artística, um elemento assim de desculpa ou de muleta, né? Não, eu vou ser famoso porque eu quero ajudar os meus pais, porque eu quero, né? Muitos dos jovens trazem essa expectativa, né, de que Sim. eu vou ser um jogador de futebol porque quero ajudar os meus pais, tal, não sei o quê, eu vou ser um artista para ajudar os meus pais, né? Tá bom. E aí, nesse intercâmbio, então, de realidades de paróquia, de bairro, eu conheci alguns amigos e nós trilhamos esse caminho artístico, né? Nós montamos um grupo de pagode, né? Então, eu trilhei um caminho de pagode, no pagode em si, né? E aí nós montamos um pequeno grupo, lembro, na comunidade lá do Argolo Ferrão, na casa do Leandro, junto com o Alexandre, junto com o Paulinho, né? E a gente foi montando, eram amigos de escola, Então eu falei assim, eu vou tocar cavaquinho, eu vou não sei o quê. E tinha um senhor que já tinha muito tempo tocado pagode, que ele falou assim, não, eu ensino vocês, né? E ele foi como que o nosso mentor. E aí, para essa mentoria acontecer, ele montava uns showzinhos, né? Com o nome antigo do grupo dele, que era o Society Foot Samba, uma coisa assim. E aí, o Claudião, né? O famoso Claudião lá. E aí ele tocava de tudo e ele foi ensinando a gente. Ele ensinou a gente e levava a gente para fazer alguns pequenos shows e nós fomos gostando da coisa, né? Somente porque chegava nos lugares, não vai precisar pagar nada, a gente pode comer de graça, a gente não vai pagar nada. E isso já foi assim, nessa fase da vida assim mesmo. Você se sente riquíssimo, né? Menino de 15 anos, né? Para o menino de 15 anos, né? É um sonho, assim, né? Viver aquilo, né? E as pessoas olharem para você, rapaz, olha lá como que eles tocam bem e tal, não sei o quê. É muito chique. Só que esse sonho foi crescendo. A gente foi crescendo também. Eu não saía muito naquela época ainda, mas foi com 18 anos que eu comecei a sair mais, conhecer mais o mundo mesmo. Na realidade, de jovem, de ir para shows, né, de fazer essa experiência de shows, de balada, né, que nós falamos e tal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa, né, nesse mundo, né? E aí fiz a experiência de continuar no pagode. Esse grupo foi até uma fase, depois terminamos. E aí desse grupo só ficamos eu e o Leandro, que tocava cavaco. E aí montamos outro grupo, né? Teve um período que eu me distanciei do Leandro, eu fui ser vocalista em outro grupo. E aí depois retomamos o nosso trabalho, montamos outro grupo. Aí chegou numa época que nós estávamos tocando, bastante lugares e tal. E aí é uma coisa que acontece muito nos grupos de pagode assim, mais de base, né? Desfazem, fazem e refazem muito rapidamente, né? Diante da estrutura que tem, às vezes encontra um grupo melhor ou encontra outras oportunidades. Só que comigo foi diferente. Chegou um momento que eu não queria mais tocar, não queria mais cantar. Embora, antes mesmo disso acontecer, eu também tinha feito uma promessa para mim mesmo que eu ia ser intérprete de escola de samba. Lá em Marília era muito forte na época.
época de 2001, mais ou menos, né? Que foi... Tinha lá a escola de samba? Tem, ainda né? Na época tinha 3, assim, mais famosos, né? Que era o Grêmio de Nova Marília, Unidos do Bonfim e a preferida de todos, que era a Corinthians do Sapo, né? A preferida de todos. E eu falar para mim mesmo, eu vou ser intérprete, né? Nessa escola de samba. Corinthians. Que é um intérprete? O intérprete é o puxador de escola de samba, aquele que canta o samba enredo, né? Que canta. Uhum. E aí, no primeiro ano que eu cheguei, tive a oportunidade de ir para o ensaio da escola de samba, já conhecia vários meninos, porque a maioria tocam em grupos de pagode mesmo e vão para a experiência do carnaval, né? Uhum. Principalmente no campo da percussão. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, daí falaram assim, quem está chegando vai pegar o tamborim. Na maioria das vezes é o tamborim, o chocalho. Eu falei assim, rapaz, eu vim aqui para cantar, né? Eu vim ser intérprete. Eu vim para cantar. Mas daí eu entendi, né, a lógica e falei assim, não, vou no tamborim. E no primeiro ano toquei no tamborim, foi uma experiência significativa para entender algumas coisas também da base, da bateria e tal. E quando foi no ano seguinte, eu estava como auxiliar de intérprete, né? Eu lembro que era o Binho que chamou a gente para cantar, e aí ele era um dos intérpretes lá oficial e chamou a gente para cantar. E aí, a partir daquele ano, eu consegui adentrar mais a realidade do carnaval, conhecer mesmo, ir no barracão, ver como que era a experiência, e conheci muita gente, assim, nesse sentido, né? Você cria um destaque, né? Naquela época, alguns podem estar vendo esse podcast, né? Porque eu sei que vai alcançar muitas realidades. Se você falar lá, é o Edson do pagode. Não existia Edson no pagode. Existia o Amaral, né? Era o Amaral. Todo mundo me conhecia por Amaral. Um apelido que veio do futebol. E aí eu incorporei esse Amaral. Era um nome artístico, vamos dizer assim. Uhum. Então, era o Amaral da Corintinha, era o Amaral dos grupos de pagode. Então, era o Amaral. Então, todo mundo me conhecia. Que nem tá no sobrenome, né? Não tem sobrenome, não tem nada. Era um apelido mesmo. Até o pessoal perguntar, mas não tem Amaral? Não, Amaral era um apelido. E eu vejo nisso, depois eu posso partilhar sobre isso, até um cuidado de Deus, né? Até um cuidado de Deus. E aí, nessa experiência do carnaval, de intérprete, aí no terceiro ano eu já era um intérprete oficial. E aí nós montamos o nosso time, vamos dizer assim, né? Aí foi o ano que eu trouxe o Leandrinho do Cavaco. Hoje o Leandro mora em Portugal, temos contato novamente, ele está em Portugal, toca num grupo de pagode lá, né? Ele continua no pagode, né? Continua no pagode. Ele acho que ele é 1 ano ou 2 anos mais novo que eu só. E ele continua no grupo de pagode, né? Daqueles 5 que se juntaram, só ele continua no pagode, né? O Alexandre trabalha na Caixa, que não é federal. O Paulinho, não lembro onde que ele trabalha, né? Então de nós, assim, é só o Leandro que continua, né? Uhum. Tem os 2 irmãos do Leandro que juntou depois com nós também, que tocam. Não sei como que se eles estão tocando hoje ou não, né? Então, era uma experiência que a casa do Leandro acolhia a gente para ensaio. Inclusive, a mãe dele mudou esse tempo agora para Panorama. Eu encontrei o companheiro dela esses dias lá na casa, no comércio de um amigo nosso, e ele me reconheceu. Falei assim, eu te conheço. Assim, você não é o Amaral? Falei assim, sou eu. Não, eu sou o padre Edson. Não, você não é o Amaral? Falei assim, não, eu não fujo dessa realidade, porque fez parte da minha história. Fez parte da minha história, eu não fujo dessa realidade. E aí, me apresentei, ele falou assim, não, eu tô com o contato do Leandro aqui, vou te passar, o Leandro tá em Portugal, tá não sei o quê, né? E aí foi muito bacana, né? Eles ficaram de ir numa missa, não consegui encontrar eles na missa, mas é muito bacana quando a gente consegue encontrar alguém que fez parte da nossa vida, da nossa história. É muito significativo. E ela fez parte profundamente, porque ela acolhia a gente lá para ensaio, a gente fazia um barulho danado na casa dela, né? Acolhia a gente lá no Argolo Ferrão, fazíamos a experiência. Dali, né, foi os primeiros passos que a gente deu na música, né, nesse sentido. Mas voltando para o carnaval, eu tive muitas experiências, aí montamos o nosso primeiro time com a minha responsabilidade, aí tivemos a oportunidade de trazer outros intérpretes na época. Eu lembro da Eliana Jardim, que ela fez uma experiência do show de calores do Raul Gil, e ela é de Marília, e conseguimos agregar ela também dentro do carnaval. Foi uma experiência muito significativa. E o Raul Gil era
todo mundo assistia. Era, na época, era. né? Eliana Jardim fez sucesso na cidade na época, né? Eu não sei como que ela tá hoje, faz muito tempo que eu não a vejo, né? Foi uma experiência. Foi a partir dali também que a gente começou a gravar os sambas enredos para levar para a rádio, o pessoal começar a aprender. Então foi eu ganhei destaque na cidade, vamos dizer assim. Avançou mesmo nesse sonho aí que tinha, né? Então, eu era um orgulho, assim, pro meu pai. Minha mãe nunca falava nada, né? Ela permitia que eu vivia isso, mas pro meu pai eu percebia que era um orgulho, né? Meu filho tá ali em cima do caminhão, no carnaval, cantando 1 hora sem parar, né? Então, isso transmitia um pouco de orgulho humano, vamos dizer assim, né? E queira ou não queira, eu conheci muita gente, né? Muita gente mesmo. E as pessoas viam a gente, olha, era meu amigo de escola, não sei o quê, né? E aquilo ganhamos um destaque, vamos dizer assim, né? É uma visibilidade, né? Uma admiração. E com tudo isso cresceu um pouquinho, eu costumo dizer assim, cresceu muito o orgulho da gente. Cresce muito o orgulho, né? E em mim não foi diferente, né? E aí, quando foi no próximo ano, né, eu me achei no direito de cobrar um cachê, né? E falei para o presidente da escola, olha, para o ano que vem eu quero tanto. Com a minha equipe, vou montar a equipe, né, de puxadores, de intérpretes, de harmonia, e vai ser tanto. Ah, não tem como pagar não, então tá bom. Aí foi aí que estava voltando uma outra escola de samba, na época o Unidos da Bonfim, e aí o alemão chamou a gente foi, ele falou que ia pagar, nós fomos, né? E aí nós fomos. Isso tudo, não tenho orgulho de falar, mas é uma coisa que eu aprendi. Deixei ser levado pela ganância. Deixei ser levado por orgulho. Então a escola era a escola do Corinthians, que o senhor, né? Que era por usar camisa, alguma coisa do tipo. E sabe uma coisa que eu aprendi? O que eu aprendi, né, dentro dessa dimensão do orgulho, da ganância, eu não valorizei quem me acolheu lá no início. Te deu oportunidade. Me deu oportunidade. Vamos dizer assim, eu ganhei uma referencialidade na cidade que eu não tinha antes, né? Que eles me concederam. Me proporcionaram, né? E eles confiavam muito em mim, assim. Tinha uma experiência... Nós fizemos uma experiência enquanto... eu lembro muito bem, foi uma experiência marcante na minha vida, que eu tive uma experiência com o Ernesto Teixeira. Ele é um intérprete, era um dos intérpretes, eu acho que ainda é hoje, não acompanho muito mais a história dele, intérprete oficial da Gaviões da Fiel, né? Teve uma inauguração do Centro de Treinamento do Corinthians e nós fomos como representantes da Gaviões da Fiel. Montou uma van e eu fui naquele dia. E ele ficou do meu lado, no meio da arquibancada, assim, que foi os Master do Corinthians, que era o Birubiru, Gilmar, e foi a inauguração, tava o Rockstadini, várias pessoas da diretoria do Corinthians. Eu nunca tive contato com uma diretoria do Corinthians, com jogadores que já passaram pela história do Corinthians, né? Nunca tive essa oportunidade, e ali eu tive, e de modo particular fiz a experiência com o Ernesto. A hora que ele soltou a voz, sem microfone, sem nada, eu falei assim, rapaz, eu não sou nada. Eu não sou nada, né? Ele soltava a voz, parecia que é uma caixa de alto-falante que ele soltava ali, né? Não precisava nem de microfone. Não precisava de microfone, não precisava, né? E bastante gente, tinha umas 200 pessoas na arquibancada ali, né? Então, bastante gente. Eu falei assim, rapaz, né? Que isso, muito né? arroz com feijão que pra potência comer. é essa, né? Embora era uma experiência mundana, a gente vê essas qualidades também. Sim. Eu olho para as dimensões mundana, musicalmente falando, pela potência que tem, pela dimensão artística e profissional que tem. Eu acompanho. Eu não tenho nem vergonha de falar sobre isso, nem receio de falar sobre isso. Eu acompanho alguns artistas na dimensão mundana, vamos dizer assim, Circular. né, circular, essa é a palavra correta, circular, vendo o aspecto mais profissional da música, o aspecto, não é nem no aspecto, vamos dizer assim, eu gosto de falar essa palavra, não tem jeito, é mundano mesmo da coisa, né? Eu estou no mundo, mas eu não sou mundano, como diz as Sagradas Escrituras. Mas eu vejo o aspecto profissional, né? De modo particular, eu tenho uma inclinação ainda pro samba, pro pagode, eu aprendo muito, musicalmente falando, que eu consigo, dessa experiência que eu tive, transportar um pouquinho de conhecimento que eu tenho musicalmente falando, eu consigo transportar
para a dimensão religiosa, né? Então, o pouquinho que eu sei cantar, eu trago para essa experiência religiosa dentro da dimensão da espiritualidade. Que também tem que ser muito bem feito, né? Isso daqui, com certeza, Deus merece melhor. A gente tinha feito um podcast de música, até o pessoal que quiser assistir depois, que acabar esse aqui vai lá ver. Sim. E a gente falava um pouco sobre isso, né, Pato? Porque às vezes a gente acha que porque tá dentro da igreja, aí você pode fazer o bem simplesinho, bem basiquinho. E, na verdade, a gente precisa se dedicar, né? Na música, até aprender a fazer o melhor, aprender a deixar mais bacana um instrumento, a voz. Então, às vezes, é importante a gente também ir atrás disso daí, né? Eu aprendi isso no carnaval. No carnaval, acaba o carnaval, já começamos o ano que vem. Então, nós começamos o carnaval lá em fevereiro, março. Já começa todo o preparativo para o próximo carnaval. Já começa a pensar no samba enredo. Samba enredo não é a letra é uma coisa, samba enredo é outra. Quando a gente fala de samba enredo, só para uma explicação que às vezes o pessoal não conhece a dinâmica do carnaval, né? O samba enredo é toda a estrutura que a escola de samba vai colocar dentro da avenida. Isso é samba enredo, né? Então, tudo que dentro do tempo. Por exemplo, tinha um ano que a gente falou sobre a questão do camelódromo, né? Muito forte em Marília, tem um camelódromo lá, e nós falamos, até a letra eu lembro que dizia assim: sou sulanqueiro, muambeiro, com jeitinho brasileiro, eu era mais, eu quero. No sentido de que... A gente já vai cortar o Pato tocando pagode. Hã? Vai cortar o Pato. Não, precisa cortar não. Cortar, fazer um recorte, colocar lá. Não, fazer o recorte e colocar. Não, fazer o recorte para colocar nas redes. Entendi. Padre canta pagode no podcast Cristão Católico. Pronto, já dei a legenda para você. Polêmica que vem. Polêmica tá vendendo agora, né? Muito polêmico. E às vezes, até o assunto que nós estamos falando aqui, às vezes se torna um pouco polêmico, porque as pessoas ficam tão fechadas numa realidade eclesial, vamos dizer assim, realidade de igreja, e esquece da dimensão que nós nos encontramos, que a gente às vezes fala do mundana, mas a realidade do que é o mundo, né, em si. E nós podemos fazer experiências boas também em situações não tão boas. Eu falo dentro da minha história. Mas trazendo para o filme da meada daquilo que a gente estava falando e partilhando sobre a dimensão do orgulho, daquilo que o padre foi percebendo, né? Eu fui percebendo depois, ao longo da minha experiência, mas eu só consegui perceber tudo isso quando eu cheguei num auge tão grande do orgulho, né? Que eu parei de cantar e eu me tornei um produtor. Eu não cantava mais. Eu negociava grupos de pagode. Ah, o senhor estava responsável por mais de um, assim, grupo de pagode. Aí já profissionalmente, então. Eu produzi primeiro o Intimidade, que foi um grupo em que o Leandro do Cavaco estava, né? E aí ele falou para os meninos de mim, né? Assim, ó, o Amaral, quando estava no grupo, ele que corria atrás de tudo, porque eu fazia mesmo isso, né? Eu cuidava de uma produção, eu corria atrás de shows, eu fazia isso já. Então, e aí eu me vi inclinado àquilo, né? De fazer aquela experiência, o que eu gostava disso. Eu ia em shows e observava tudo que acontecia. E aí, para crescer mais o orgulho, o que aconteceu? Por conta da minha experiência que eu tinha do carnaval, do uso da minha voz, eu comecei a fazer aberturas de shows. Por exemplo, vem um show que eu abri, por exemplo, Sorriso Maroto, Pichote, outros grupos que vieram. Então, aí eu ia lá fazer aquela abertura de contagiar o público para aguardar o show. Eu fazia esse momento, né? Então, aquilo cresceu muito, porque eu chegava nos eventos, eu não pagava, né, para entrar nos eventos. Eu às vezes trazia quem eu queria para o evento junto comigo, e isso cresce uma popularidade de modo particular com as mulheres, né? Tinha uma popularidade com as mulheres, né? Atraía elas não de uma forma certa, mas atraía, né? Porque era o interesse delas e era talvez o meu também, nesse sentido. Então atraía. Então isso foi só inflando o meu ego. Só inflando. E aí chegou num certo momento que eu estava com um grupo, depois peguei outro, estava com 3 grupos já, né? E aí a gente fazíamos eventos assim, eventos pagode, e aí foi quando eu comecei a fazer eventos, né? Até então eu não fazia eventos. Eu só vendia os grupos, e aí eles pegavam evento, tipo, um evento... 3 eventos no único dia. Então, eu colocava os 3 grupos nos 3 eventos. Então, enquanto um estava tocando aqui, outro aqui, outro aqui. Então, fazia-se as trocas
nos meios, né? Então, ia fazendo as trocas e os 3 tocavam no mesmo dia, naquele mesmo lugar. Naqueles lugares diferentes, na verdade. Então, eu conseguia fazer essa logística. Rodízio, assim. Essa logística. Então, por exemplo, eu lembro de uma ocasião que estava tendo um evento em Pompeia, por exemplo, que é a nossa região de Marília lá, em Pompeia, um em Oriente e, para finalizar, um em Marília. Então, eu consegui colocar os 3 grupos, né? Em parceria com outros meninos lá também. Conseguimos colocar os 3 grupos no mesmo dia. E aquilo, queira ou não queira, para os grupos, os integrantes do grupo, aquilo, o olho brilhava. Eu toquei em 3 eventos no mesmo dia. Porque é difícil isso acontecer com grupos menores, né? E quando isso acontece, parece que está no auge da coisa, né? É uma fama, né? E aí, até dizer assim, que esse ego cresceu muito quando o pessoal começou a falar, eu conheci um pessoal de São Paulo, né? E aí você vai conhecendo muita gente. E o pessoal falava assim, você tá parecendo um cara lá de São Paulo, um produtor lá. E aí eu perguntei, quem é esse produtor? Né? Não sei se ele está vivo ainda hoje, mas eles falavam assim, é o Pelé Problema, né? Olha o nome do produtor. O nome não atrai muito, não. Esse produtor. E aí eu fui conhecer, e ele era aquele cara que, tipo assim, que se você chegasse com o seu grupo de pagode, querer tocar na casa, se ele falasse não tocava. E eu almejei isso. E eu alcancei isso. Tinha grupos na cidade, grupos não, casas noturnas em Marília, que o dono ligava para mim. Amaral, o que você acha desse grupo aqui? Eu falei assim, ainda não está pronto. Eu arrumei muita confusão, muita briga por causa disso. Um dia eu cheguei saindo numa festa, o meu carro estava todinho amassado. Meu Deus. Por conta de que chegou num grupo que eu não tinha autorizado eles tocarem naquela casa. Mas não era por maldade, é porque não era a hora daquele grupo tocar. E eu achava que não era a hora. Né? Eu tinha determinado que não era a hora, porque passava por mim o discernimento. Né? Às vezes alguns de Marília vão ouvir isso e não sabiam disso. Não sabia disso. Porque a gente criou essa política, vamos dizer, em Marília. Eu acabei criando. Então eu se tornei uma referência de discernimento, hoje eu entendo a palavra, né? De discernimentos, quem vai tocar e quem não vai. Então criou muita rivalidade, criou muita situação, embora criou algumas amizades também. Criou inimizades e amizades. Mas o senhor mandava ali. Quem que podia, quem que não podia. Sim, sim, nesse sentido, né? Aquele sonho lá atrás que queria ser famoso, que queria ser de sucesso ali na música, estava acontecendo. Estava acontecendo com as motivações talvez erradas. Sim. Né? Embora eu tinha muitos princípios também. Né? Eu tive muitos princípios, né? Em relação de modo particular a namoro. Né? Eu namorei, né, nessa fase aí do pagode. Né? Uma coisa que eu nunca omiti foi minha história. Né? Se alguém falar assim, se alguém levantar, se a igreja levantar isso, não, o Edson não poderia ter sido padre porque ele omitiu tudo isso que ele está falando. Não, é só pegar minha pasta lá na cura e está tudo escrito lá, qual que foi a minha história, a minha experiência de conversão. Né? Por isso que eu não tenho nenhum receio em falar, porque embora eu vivi tudo isso, né, experimentei tudo isso, eu tinha muito equilíbrio naquilo que eu fazia, em muitas questões. Uma coisa que eu não tinha equilíbrio é dimensão financeira. Em que sentido? Por exemplo, eu fazia um show naquela noite. Eu tinha dinheiro, eu pagava para todo mundo. Né? Porque eu queria ser o centro das atenções, porque eu queria agradar todo mundo. A respeito de namoro que eu estava dizendo inicialmente, né? Namoro, se eu estava namorando com a pessoa, eu estava namorando com a pessoa, não estava namorando com todas as outras. Né? E se eu não estava namorando, aí sim eu tinha uma experiência de relacionamento com uma pessoa, se estava relacionamento com aquela pessoa, era com aquela pessoa. Né? Mas uma coisa que eu tinha muito medo, e que acontecia muito no pagode, muito, e eu acho que já tem uma dimensão de um cuidado de Deus para comigo. Eu tinha medo de entrar numa relação sexual com a pessoa. Porque o medo não era de entrar numa relação, eu não queria ter relacionamento sexual com a pessoa, porque eu tinha medo de engravidar a pessoa. Era por um medo era um medo que eu tinha. Minha mãe nunca tinha falado nada pra mim, mas era um receio que eu tinha. Eu falava assim, não vou me envolver com ninguém, porque acontecia muito isso no pagode. Muito. Muitos dos meus amigos teve filhos, tanto dentro do casamento como fora do casamento. Né? Então
Então é uma realidade assim, que eu tinha muito medo. Já muito um cuidado medo. de Deus mesmo. Eu vejo como cuidado de Deus. De algumas coisas. E nós vamos entender isso lá na frente, quando o padre for falar sobre a dimensão de como descobrir a vocação e tal. Mas eu tinha um medo, eu acho que foi um cuidado de Deus para comigo. Eu tinha medo. Você não vou me envolver nessa situação, nessa realidade. Eu tinha medo. Medo, muito medo, assim, assim, por você pai, né? E às vezes eu não amo aquela pessoa. Não é aquela pessoa que vai ser para me casar. E aí eu vi aquela dimensão de uns amigos ter filho aqui, filho ali, filho aqui, filho ali. Aquela confusão, as crianças não têm tanto contato. Muito confuso, muito bagunçado. Embora isso, né, pode ser resolvido, pode ter um equilíbrio, a pessoa pode mudar, isso aí pode acontecer, mas eu tinha muito medo. Isso, então eu vejo como um cuidado de Deus, nesse sentido. Nunca experimentei nenhum tipo de droga. Nada. Não fumava cigarro. Que também no meio musical como um todo é uma raridade, né, pai? Teve encontros assim de pagode que eu fui, né, na verdade, que era regado a droga, que era regado, e tem muito. E quem discordar disso, tá mentindo. Tá mentindo porque tem. Né? Uma das coisas que me desanimou no meio do pagode foi isso. Um dia eu abri o camarim e tinha 3 integrantes do meu grupo fazendo uso. Aquilo para mim me desanimou muito, porque eu nunca precisei. Eu já tive amigos que me ofereceu assim, ó, bora? Não, uma coisa que eu nunca precisei. A única vez que eu experimentei, que foi um cigarro, né? Que eu era pequeno, eu devia ter 11 para 12 anos. A minha mãe me fez a correção do jeito dela, né? Eu imagino. Do jeito dela, debaixo de uma espada de São Jorge. Aí, né, que hoje seria um crime, né? Mas foi um alicerce para minha vida, para minha história também, né? Não fumou mais, né, padre? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Porque também depois eu percebi que esse vício não era bom. E meu pai também tinha esse vício. Hoje não tem mais, há mais de 30 anos também não tem mais esse vício. Mas era um vício também. A única coisa que eu experimentei foi bebida. Foi bebida. E uma experiência que eu já tenho, né? Há mais de 17 anos. E aí se formou mais ainda com a experiência da comunidade, né, que é uma regra de vida nossa na comunidade católica Cairós. Nós não ingerimos bebida alcoólica pelo trabalho que nós fazemos também do cuidado dos dependentes químicos, né? Então, da dependência química, porque o nosso fundador ele não fala ex-alcoólatra, não existe ex-alcoólatra, né? Não existe ex-drogado, ele sempre fala isso para nós, né? Existe sempre um ser humano em estado de recuperação, né? Então a gente acredita nisso. Então como que eu posso cuidar usando? Então o único uso de bebida alcoólica que eu faço é o vinho, mas ele consagrado, né? Então é o único... Já é o sangue de Cristo. Que já é o sangue de Cristo. Então eu não faço. Então, na experiência que eu tive de bebida alcoólica, só que eu também, né? Não sei se minha mãe sabe, mas ela talvez ouvindo isso vai saber agora. Eu nunca cheguei em casa alcoolizado. Nunca. Se eu fizesse experiência de beber qualquer tipo de bebida alcoólica, eu esperava passar aquele estado de embriaguez, que não era um estado que chegava, né, a cair ou nada, porque eu também dirigia na época. Mas se eu estivesse passando mal, eu esperava para chegar em casa, porque eu via. Já era um alerta para mim, porque eu via a situação que meu pai chegava também, porque meu pai passou por essa experiência, né? E já ia entristecer a sua mãe também. Eu vejo aí como um cuidado de Deus também nesse sentido, como um preparar, né? Hoje, graças a Deus, meu pai não bebe mais também, mas que foi mais uma experiência pela dor do que pelo amor, né? Veio as consequências, veio as doenças também, as pressões altas, né? O ácido úrico alto, veio as situações que precisou, né? Princípio de infarto, veio umas coisas assim bem graves, vamos dizer assim, né? Então, o padre, o senhor fez um tempo também a logoterapia e me fez pensar nisso, né? Que o ser humano é sempre aquele que no final decide, porque o senhor viveu nesse meio e o senhor decidiu que não iria. Sim, né? sim. Muitas vezes as pessoas falam, mas não deu certo porque o ambiente que eu vivi influenciou demais. E assim, a gente vai justificando em muitas situações o nosso comportamento. E nesse caso, o ser humano decide. O senhor decidiu, não quero. Mas a gente decide, sabe o que eu aprendi nisso? A gente decide quando a gente tem base. É, voltando lá na minha verdade. infância. Minha mãe, meus pais nunca deram nada de mão beijada para mim nisso. Até os meus 14 anos, tudo que eu queria, ele comprava aquilo que eles podiam. Sim. E vai usar
isso que é o que nós podemos oferecer. Porque o lema em casa é, quando você estiver trabalhando, quando você estiver com o seu dinheiro, com a sua responsabilidade, aí você compra o que você deseja e anseia. Essa é a nossa, nossa criação. Não tinha luxo? Não, mas nunca nos faltou nada. Né? Mas sempre incentivados a buscar. Sempre incentivado. E eu tinha uma ânsia tão grande de trabalhar que um dia eu passava nos lugares perguntando se tinha serviço para trabalhar e tal. Eu acho que eu tinha uma média de 13, antes de 14 anos. Eu lembro que eu tinha arrumado um emprego de entregador na farmácia de bicicleta para entregar remédio. E a mãe falou assim, você não vai trabalhar porque eu tenho uma outra opção para você. Né? Foi aí que veio na minha vida a Legião Mirim, que me ajudou muito a formar também do meu caráter humano, né? Porque lá eles dão formação e aí você vai para essa formação e vai trabalhar. Aqui tem Zona Azul em Dracena, né? Tem. Então, eu trabalhei 1 ano nessa Zona Azul, de vendendo cartela. E depois desse período desse trabalho e também numa dimensão de formação que eles passam para nós, para formar o caráter, para formar outras situações, cidadania também nesse sentido, eles encaminham você para um trabalho. Né? As empresas pediam os legionários, não sei como que está hoje lá, mas pediam os legionários para poder fazer esse estágio, por exemplo, que é hoje o menor aprendiz. Né? E aí eu fui para a minha primeira experiência, que foi trabalhar no imobiliário. Né? Eu fui como office boy dessa imobiliária e no primeiro mês eu recebi só um mês pela entidade. No segundo mês eu já fui registrado. Já conseguiu um emprego mesmo. Eu trabalhei 12 anos no ramo imobiliário antes de ir pro seminário. 12 anos. Eu não fiz outra coisa a não ser trabalhar em imobiliária. Fui office boy, trabalhei era ao mesmo tempo da música, assim, era concomitante. Era junto, né? Eu trabalhava em imobiliária e também... nos outros horários. É só para entender como funciona, né? A gente não consegue dar 100% para música, porque não ganha dinheiro não, viu, gente? Não ganha. E a ilusão. Eu tive meus anos aí porque de banda. eu fiquei 3 meses. Teve uma época, sabe essa época que eu falei do orgulho? Eu saí da empresa achando que eu só ia viver disso. Me lasquei. Não vive de música. Ô, padre, mas mesmo, né, tirando a parte financeira que não tem muito retorno, né, músico é fadado a ser pobre, né? Não... Depende, que nem os meus amigos que foram para a faculdade, né, eles conseguem se manter com a música. Com certeza, com certeza. E a maioria dos meus amigos que tem faculdade, a maioria são músicos que eram músicos da igreja. Né? Músicos da igreja que tem formação. Um tá em Londrina, outro tá em Bauru, outro já é mestre. Né? Então, se buscar essa formação... Buscar uma carreira ali. Uma carreira dentro da música. Não ganha muito, mas quando você faz aquilo que se realiza, é significativo, sim, né? Sim. A compensação monetária acaba sendo um detalhe ali, né? Que você precisa para sobreviver. Eu acredito que é consequência, né? Mas ao mesmo tempo ali, padre, o senhor tinha conseguido todo um status, né? Toda uma realidade ali que o senhor almejou por muito tempo. E diante dessa vida, assim, que foi um sonho lá, o senhor estava conquistando, como que veio essa conversão? Esse larga tudo para ir para um seminário, esse virar padre, não vai mais ter o pagode, não vai mais ter mais essa admiração, como que foi? Que é uma virada grande, né? Sim, foi uma virada de chave grande, como diz aí a internet da vida, aí, os coaches da vida, né? Foi uma virada de chave. Por quê? Porque eu não saí do pagode para ir pro seminário. Não. Eu saí do pagode pela dor. Aí, por isso que eu falei da questão do orgulho. Orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência fez com que eu tomasse um baque muito grande. Numa das minhas últimas festas, né? Mês de maio, intitulado Pagode da Mamãe. Olha só, né? Olha só a reviravolta na minha vida, né? E aí nós tomamos um prejuízo muito grande nessa festa, né? E aí eu tive que vender o carro, tive que vender a moto, né? Os grupos que eu empresariava me afastaram, não quiseram mais trabalhar comigo, porque eu também, na ganância financeira, e falo isso sem muito orgulho, sem orgulho nenhum, comecei a ganhar mais do que eu devia, né? Não era um roubo, mas, por exemplo, eu não falava mais o quanto eu fechava, eu só falava assim,
Porque eu combino o cachê, né? Assim, vamos dizer um valor aleatório, é R$100 cada músico. Então, por exemplo, eu tenho 10 músicos, eu preciso garantir um cachê de R$1.000. Se eu cobro 5 mil, eu pago 1.000, o resto é meu. Porque tem toda uma estrutura. Eu justificava dizendo que tinha toda uma estrutura por trás, não sei o quê, e vai. Mas é isso que costumeiramente os empresários costumam fazer. Né? Às vezes a gente vê um show meio caro, mas a estrutura do show que está por trás é muito mais caro do que a gente imagina. Porque além dos músicos, eu tinha uma equipe que acompanhava e tal. E aí eu precisei vender tudo, tal, e eu estava bem desanimado. Foi a época que eu tinha deixado o trabalho também, não tinha uma base, né, financeira, precisei vender para poder quitar as dívidas. Então, nessa dimensão, minha mãe estava no seminário de vida. Foi pelo seminário de vida que eu voltei para a igreja, né? Foi pelo seminário de vida. Época eram enxeivos? Eram enxeivos, né? A apostila da Shalom. Sim. Isso mesmo. A apostila da Shalom, que era a diocese toda, né? Era pelo seminário de vida do Enxeivos, né? E aí a minha mãe perguntou naquela ocasião se eu não gostaria de fazer, né? Até então, no primeiro momento, não queria fazer. Só que antes de fazer, nessa época ainda eu namorava, né? Tava namorando. Não lembro agora se eu já era noivo ou se estava para ficar noivo. Eu acho que já era noivo já. E aí ela me falou, vamos um dia no grupo de oração? E vamos, né? Fazia muito tempo que eu não ia. E nós somos no grupo de oração que é um grupo de oração que tem uma quantidade grande assim, de gente, não sei como que está hoje, mas é o grupo de oração da São Judas, em Marília, né? Na paróquia Santuário São Judas Tadeu. E lá eu fiz a experiência da minha volta, né? E que, na verdade, aconteceu mediante uma outra frustração. Um servo desse grupo, essa minha ex-namorada me levou na casa desse integrante dos servos do grupo de oração Imagem de Deus, o William Shekinah, né? Assim ele é chamado, William Shekinah. E aí eu fui lá na casa dele, ele ouviu minha história, ele falou assim, eu falei para ele, né? Nisso eu fui ameaçado, tinha um pessoal do pagode que queria resolver na porrada e tal. E eu falei ele falou para mim assim, não, eu luto jiu-jitsu, se precisar, nós pega os caras, não sei o quê, né? Às vezes até não vamos rezar, né? Vamos bater. Não, mas ele falou no sentido assim, até para mim não ficar com medo, né? Não falou no sentido de arrumar. Tem muitos talentos. De arrumar muita briga. Bem isso. Aí, né? O que eu esperava? Me levar na casa de um servo, de um homem de oração, ele vai fazer uma oração surpreendente, a minha vida vai mudar de um jeito. Ele falou assim, vamos rezar? Vai começar a pegar fogo. Hoje eu tenho essa noção que poderia acontecer isso, tal, não sei o quê. Aí ele simplesmente... ele falou assim, simplesmente ele falou assim, vamos rezar? Eu falei, vamos. Pegou na minha mão, na mão da minha ex-namorada e disse, Pai Nosso, que estás no céu. Santo... Aí eu olhar para ele, olhar para ela, é para isso, Tu é doido, é para isso que ele me chamou aqui. Eu me frustrei naquilo, né? Uma oração do Pai Nosso, mas mal sabia eu que Deus estava me formando. Aí ele prometeu para você, quinta-feira tem um grupo de oração, tal, vem aí, vai ser uma benção, tal, não sei o quê. Você passa aqui em casa, tal, e eu tava de a pé naquela época. Eu tinha acabado de arrumar um serviço na outra imobiliária. Eu fui de a pé lá do centro até a periferia, do centro até a Zona Norte. E passei na casa dele. Quando cheguei na casa dele, me frustrei de novo. A mãe dele falou assim, não, o William não estava trabalhando, ele precisou arrumar um serviço e tal, não sei o quê. Não vai. Eu vou como nesse grupo de oração, eu tenho que andar agora de a pé até a Zona Oeste agora. Tu tá doido, né? Tá doido. Aí, assim, não, já tô aqui. Eu já tô aqui. William, poxa vida. Não, mas eu já tô aqui. Vamos pra igreja, tá ali perto, tá aqui perto. Eu perguntei pra onde que é a igreja mesmo. Ela me explicou tudo certinho e fui. Cheguei lá, não tinha ninguém na igreja, era 7 horas da noite. O grupo a missa começava às 7h30, né? E sem jantar, sem nada, com a roupa de serviço e tal. E eu sentei. E quando a gente chega na igreja, no nosso processo de conversão, a gente senta na onde? Lá no fundo. No último banco. Encostado na parede, eu lembro muito bem disso, encostado na parede. Encostei ali, aí veio, acho que era o sacristão, hoje eu sei quem é a pessoa, né? Ela veio e falou assim, ô irmão, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, vim aí, tô esperando começar o grupo de oração. Mas é 7 horas agora, né? Falei, não, eu não tenho pra onde ir não, irmão. Não, então tá bom, né? Aí ele falou assim, se você quiser ficar um pouquinho ali no sacrário, eu tinha passado na frente do sacrário, nem tinha visto onde era o sacrário. Eu nem sabia mais onde era o sacrário.
né? Eu fiquei só olhando para frente, para a cruz, para o altar, né? E o sacrário lá é quando você entra, o sacrário já fica do lado, uma capela reservada. E ali eu entrei naquela capela, rezei, entreguei minha vida, minha história. E eu lembro de uma frase que eu disse para Jesus naquele dia: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu não sei o que o Senhor quer fazer de mim. Eu já estou todo bagaçado, destruído aqui, né? As pessoas, tudo. Perdi, acho que tudo, né? Achava que tinha Qual perdido a idade tudo. do senhor nessa ocasião? Naquela base, eu tinha uns 22, acho que era. 22, 23, uma base de uns 22 a 23 anos, né? E aí eu fui ali, rezei e tal, aí o pessoal começou a chegar, eu fui pra missa, participei da missa e depois teve o grupo de oração. Eu não lembro o que aconteceu naquele grupo de oração. Sei que foi uma benção. Eu só lembro da música que tocou no grupo de oração e tocou profundamente no meu coração. Que era Sou um Milagre, Estou Aqui. Né? E aquela música, e inclusive foi o Rodrigo estava nesse grupo de oração, o Rodrigo Ferreira, da Missão Louvor e Glória, né? No qual hoje eu tenho um carinho especial e uma amizade também, né? Junto à missão também. Então aquilo me chamou muita atenção. Que eu lembro que a minha ex-namorada foi me buscar, que ela tinha moto, eu estava de a pé naquela ocasião, e ela perguntou para mim, falou assim, e aí, em cima da moto, eu só cantava essa música. E ela falou: você só sabe essa música? Só sabe essa música? E eu só sabia realmente aquela música, só sei essa. Sim. Né? E cantando, aquilo que parecia, cantando e cantando e cantando, só cantava aquilo. E aquilo marcou. Só que aquilo também me motivou a falar assim: não, eu preciso aprender outras músicas, né? Preciso buscar outras músicas. Foi daí que surgiu em casa o convite para o seminário de vida. Aí eu fui para o seminário de vida. Foi aí que começou o meu processo de conversão. No seminário, a partir do grupo de oração, eu acredito que eu recebi o batismo. Eu lembro de não ter repousado naquele dia, né? E eu prego muito isso. Não é porque eu não repousei que eu não recebi a graça do Espírito Santo. Não é porque eu repousei que eu não recebi a efusão do Espírito Santo, né? É pelos frutos porque depois, né? porque a presença do Espírito Santo já me acompanhava. A igreja nos ensina que nós somos marcados por um selo indelével, que nada, nem o pecado é capaz de apagar essa marca que nós carregamos em nós, a marca do Espírito Santo. Então foi como que se aquela experiência lá na São Judas acionasse o Espírito que já estava dentro de mim. É isso que o batismo do Espírito Santo faz, a efusão, né, do Espírito Santo faz. Ela aciona o Espírito que já está em mim, para viver os carismas, para viver os dons, para viver os frutos do Espírito Santo. E eu não entendia isso na época. E eu fui, aquilo me motivou, eu comecei a participar do grupo de oração, mas não da São Judas. Eu já entendia, naquela época, a dinâmica de pertença. Não, se eu tenho que participar do grupo de oração, é aqui no meu bairro. Eu lembro muito bem um dia que eu fui para o grupo de oração, com a minha Bíblia debaixo do braço. Eu passei na frente de um barzinho, eu só ouvi assim: aquele lá não é aquele cara que tocava pagode, agora tá achando que é quem indo para a igreja? Porque eu passei quietinho, não cumprimentei ninguém, né? Então eu já percebi ali e falei assim: meu Deus, né? O que está acontecendo? Rapaz, o que está acontecendo, né? Eu não tinha entendido muito ainda o que estava acontecendo. E aí, só que eu tinha um receio muito grande, porque eu cantava no mundo, né? Cantei essa experiência secular, que aprendi muito, me enriqueceu muito na minha vida, mas eu já tinha criado um receio de música. Por ter experimentado o circular, de cantar na igreja. Eu não me achava digno. Então, nas primeiras vezes que eu fui lá para o grupo de oração, o pessoal do Ministério de Música já me chamou. Disse: não, irmão, não vou. Não vou não. Aí eu lembro que um outro rapaz lá de São Judas foi lá em casa me chamar para entrar num grupo de pagode de Deus. Eu estava tão fechado pro pagode, eu estava tão fechado para qualquer tipo de experiência no pagode novamente, que eu falei assim: não, irmão, eu estou voltando para Deus, não pro pagode. Não vou, não. Eu não tinha entendido a dinâmica, né? Eu falei assim: não vou. E nessa época surgindo bastante músicas setorizadas, assim, isso, de ritmos. Sim, bastante. É bem nessa fase mesmo. Foi bem nessa época. E aí os meninos rock, estavam montando. Pagode, forró. Né, que tinha vários grupos, né? Eu acho que era um tempo do auge também, por exemplo, do Rosa de Saron, né? Vários. E eu fui conhecer alguns depois, né? Por exemplo, Hora Samba, que é do Rio de Janeiro. Então eu fui conhecer alguns, né? Mas mesmo assim eu falava assim: não, eu não vou... Eu já trazia contido em mim, sem saber, aquela frase: eu não vou trazer o mundo para a igreja. Né? Porque a nossa perspectiva, às vezes, é essa, achar que está trazendo o mundo para a igreja. Não, eu estou trazendo a minha história configurada agora no sangue de Cristo. Né? Agora eu sou uma pessoa justificada. Mas não é porque eu experimentei aquilo lá, aquela experiência musical, que eu não posso experimentar isso em Cristo. Eu não entendia isso, né?
Eu não entendi, demorou para cair essa ficha. Só que eu prometi para mim mesmo que eu não iria cantar na igreja antes de passar pela experiência do seminário de vida. Eu já tinha determinado isso para mim. Eu sou de muita determinação, assim, em algumas coisas, né? Sim. Em algumas coisas. Eu sou bem determinado. Eu fui bem determinado quando eu fui pro carnaval. Quando eu completar 18 anos, eu vou pro carnaval e vou ser intérprete da escola de samba. Eu já tinha determinado isso para mim. Né? Então, algumas coisas eu faço por determinação. Por exemplo, quando eu comecei a pregar, eu determinei para mim. Um dia eu vou pregar na São Judas, que foi o primeiro grupo de oração que me acolheu. E eu preguei. Porque Deus me deu essa graça. No dia que eu orei, Farias ligou para mim, mandou mensagem: irmão, você não pode vir pregar aqui? O Farias é o coordenador do grupo de oração lá ainda, não é? Mudou a coordenação, mas ele faz parte da coordenação, né? Ele é um dos fundadores lá do grupo de oração Imagem de Deus, né? É que tem um membro deles lá que fez o seminário de vida online junto comigo. E ele é do grupo de oração. Então a referência deles, apesar de mudar o coordenador, é o Farias, porque é o mais antigo, né? Sim. O Farias foi um homem de Deus na minha vida. E um grupo de oração que dá muita gente até hoje, né, padre? É o grupo assim que tem mais volume de gente na nossa cidade lá, né, em Marília. É o Marcelo que fez comigo online. O Marcelo. Conheço também. Marcelo foi coordenador lá também. E o senhor, quando decidiu pelo sacerdócio, foi essa determinação também toda? Não foi. Já não foi tão... Não foi, porque só para você entender, né? Então fiz toda a experiência, seminário de vida, voltei através da Renovação Carismática Católica, fui para o grupo de oração, fiz a experiência de participar do grupo de oração. E aí eu comecei a pregar nas experiências de Deus. E aí foi quando começou um choque no meu namoro, em algumas realidades. Então eu não terminei o namoro também para ir para o seminário. Foi antes. Não foi determinante isso para mim. Não estava dando certo algumas questões, e aí nós resolvemos terminar. Né? Decidimos terminar, e eu segui com a minha vida na igreja. Já fazia uns 2 anos que eu estava na igreja. Eu conheci uma moça, né? A Carol, e um dia ela me questionou. Né? A gente a gente participava no grupo de jovens juntos, no grupo de oração, na paróquia, na comunidade. E um dia ela me questionou: Edson, eu vejo, né? As meninas chamam você para namorar, você não namora, né? Você tá solteiro faz 2 anos, só vive nas coisas da igreja, trabalha, tal, não sei o quê. E o que você vai fazer da sua vida? Essa foi uma pergunta crucial para mim, né? O que você vai fazer da sua vida? Eu falei assim: rapaz, o que eu vou fazer da minha vida, né? Mas tem que escolher agora mesmo? E aí foi quando eu comecei a pensar, refletir, e um dia ela chegou para mim assim: eu tô participando da pastoral vocacional. Você não quer participar? Né? Aí eu fui participar da pastoral vocacional. Fui vendo que Deus colocou lá. Os encontros, fui participando, eram os encontros. Porque ela também estava participando, eu não sabia que ela estava fazendo discernimento também para ser religiosa, né? Ela estava fazendo discernimento, eu não sabia. E aí, como eu andava muito com ela, a gente era assim, muito grudado. E aí o pessoal achava que vai dar namoro, vai dar namoro, vai dar namoro, vai dar namoro. Até os nossos familiares achavam isso, nossos amigos, mas foi uma amizade mesmo que brotou no coração de Deus. Né? Mediante ela, nós estávamos, e eu entendi, né, a partir da experiência de Santa Clara e São Francisco, que nós dois estávamos enamorados, mas não um pelo outro, mas pela mesma pessoa, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi uma experiência assim, que bonito isso. que me ajudou assim bastante. E ela seguiu a vida religiosa? Seguiu. Legal. Embora hoje ela não está mais, né? Ela deixou a vida religiosa, né? Alguns limites e tal, mas ela foi para a vida religiosa e me ajudou muito nesse tempo. Ela foi uma madrinha e continua sendo uma madrinha de oração, reza por mim. A gente tem contato ainda, a gente conversa quando a gente consegue assim, a gente conversa bastante, né? Faz uma experiência. Então é uma amiga que continua presente na minha vida, na minha história. Que legal. Né? Então foi uma experiência muito bacana, muito bacana. E eu achava, chegou um tempo assim que eu achava, acho que é pra mim namorar com a Carol mesmo, né? Nem sei se ela sabe disso, né? Mas não era pra ser isso. Você não sabia, agora está sabendo. Agora está sabendo, mas eu acredito que não era. Deus tinha outros planos, outro projeto. E aí foi na pastoral... Na pastoral vocacional, que daí eu me questionei, e aí foi quando eu fui conversar com o padre. Era o padre Sidney na época, né? O padre Sidney é natural de Junqueirópolis, hoje ele está trabalhando em Lucélia, ele era o meu pároco na época. Eu lembro muito bem hoje quando eu fui... Porque ele sabia da minha história já. Não era escondido para ninguém que eu já tinha sido pagodeiro, nada. Por quê? Existia na diocese, não sei se vocês se recordam, uma dinâmica da gincana vocacional.
Não conheço. Você não fez essa experiência? Não. A gincana vocacional era um encontro que juntava todas as paróquias e lá tinha várias provas, vários momentos de descontração, e principalmente de perguntas, de questionamentos, que as paróquias recebiam pontos para aquilo e alguma paróquia saía campeã. Uhum. Quando no primeiro ano que a gente foi participar, eu vi ali uma oportunidade de usar aquilo que eu sabia do pagode, do samba, para dentro dessa gincana vocacional. Porque nós levamos alguns instrumentos que tinha torcida. Eu falei assim, isso aí vai mudar. No segundo ano, eu tinha montado, junto com os jovens, uma escola de samba dentro da gincana vocacional. Né? E aí todo mundo sabia. E aí, voltando pro Padre Sidney, quando eu falei para ele assim, ô padre, não sei, tô sentindo um negócio diferente, não sei o que é para mim fazer, para ser, não sei se é para ser padre, falei para ele, e ele falou assim, você é? Pagodeiro? Né? Ainda ele me questionou. Tem fio espalhado por aí não, né? Porque aquilo que eu disse pra vocês, já é uma fama do pagodeiro, do jogador de futebol, já é uma má fama, vamos dizer assim. Nem todos são assim, quero dizer isso, né? Nem todos são assim, mas é uma inclinação, porque ganha fama, ganha dinheiro, e acaba, né? A gente vê a experiência do Neymar, né? Não tô julgando o Neymar aqui, mas a gente vê a experiência dele. Não, né? mas o Neymar tem assiste muito dinheiro. Sempre, depois ele assiste nosso podcast, o Neymar, depois ele manda pro senhor se ele achou ruim ou não. Com certeza. E ele assistindo, ele vai fazer essa reflexão também, né? Sim. Muito dinheiro, muitos filhos, dá para dividir também. Talvez seja isso a dinâmica. Mas tudo bem. E ele perguntou para mim, brincando, mas é uma coisa séria. Sim. Porque percebe agora o cuidado de Deus? Se eu tivesse tido filho, eu não poderia ser padre. Se eu tivesse gerado algum filho, eu não teria sido padre. Mesmo com as escolhas ali, que talvez não tenham sido as mais acertadas, Deus vai preservando para Deus cuidou, Deus cuidou, né? Deus cuidou. E depois eu fui entender isso lá na frente. E aí nós fomos fazer o processo vocacional na diocese, e sempre trabalhando com a juventude, né? E aprendi muito com o Padre Sidney como trabalhar com a juventude. Ele me ensinou bastante na paróquia. A paróquia hoje tem uma riqueza ainda, requisitos de juventude, mediante o trabalho que ele fez. Né? Hoje eu entendo o que é um congresso jovem, porque o Padre Sidney fazia conosco lá no nível paroquial, né, de entendimento, de engajamento do jovem. Né? Então, todo elemento juvenil eu trago da experiência com o Padre Sidney, da experiência do Ministério Jovem da RCC, né? Então toda a abertura que eu tenho juvenil e a partir da minha própria experiência que eu tive enquanto jovem. Eu também. Sim. E uma coisa que eu falo sempre para os adultos é, não esqueça que você já foi jovem. Né? Às vezes a gente critica muito. Quantas e quantas reuniões de CPP a gente participa e participava? Não, porque o jovem não faz nada. Porque o jovem só bagunça. Porque o jovem... Porque o jovem é inconstante, porque o jovem vai embora depois volta. A evangelização precisa acontecer do jeito jovem de ser. Não é outro jeito. E você precisa apresentar a ele, porque ele está sendo moldado. Sim. Ele está passando pelo processo de maturidade. Ele não sabe tudo o que ele tem que fazer. Então precisa, né, marcar ele com aquele caráter. Para marcar aquele caráter, ele precisa de um direcionamento. Sim. De um acompanhamento. E hoje o senhor trabalha bastante com os jovens, dá bastante atenção aos jovens, consegue se comunicar bem com essa idade aí, com essa janela de idade aí dos jovens. Sim. Até na rede social, o senhor... Nas redes sociais a gente faz um trabalho. Hoje, eu acredito com menos intensidade. Já foi mais. De modo particular, na ocasião que foi mais forte, quando a gente passou por Junquerópolis, né? Que eu cheguei lá, estava iniciando o trabalho de despertar. Eu cheguei no primeiro mês de trabalho de despertar. E com aquilo que a gente já tinha experimentado, a gente agregou algumas coisas dentro daquilo que estavam montando. E aí a gente percebe que o trabalho foi muito fecundo, porque está até hoje lá. Né? O despertar é uma forma de evangelização de juventude que eu acredito. É um encontro mensal, só que tem um trabalho contínuo, porque você trabalha na base, você trabalha com a coordenação, você forma a coordenação, porque você não forma quem vai no grupo de jovens, quem participa. Se a base estiver bem formada, aí você vai atrair quem está participando para vir trabalhar, para vir ajudar na base. Né? E aí dentro da base você faz 3 encontros mensais, que é o encontro de coordenação, o encontro de gestão, o encontro de coordenação, o encontro de equipe, para depois ter o encontro geral. Né? Então é feito numa base. Então ali eu aprendi muito com ele, nós aprendemos muito juntos. Então os servos jovens ali, eles têm quase que um encontro semanal. Mas tudo na base dos aspectos da hierarquia, vamos dizer, dentro do... Então tem um encontro só para
nós chamamos de gestão, Tá. que são os coordenadores geral, o núcleo central. Né? Que vai discernir algumas coisas, embora discernido sempre na dimensão à luz do que a igreja está vivenciando naquele mês. Né? Então, todo mês nós refletimos sobre aquilo. Por exemplo, outubro, mês missionário, o que nós vamos fazer de encontro sobre a dimensão missionária? Então, primeiro nós vamos vivenciar como núcleo, depois vivenciar como coordenadores, depois vivenciar como equipe, para assim ter uma vivência mais profunda enquanto participantes. Sim. Então, às vezes as pessoas olham, falam assim, aqueles que estão acostumados a fazer semanalmente ou quinzenalmente, ou que seja, né? Mas se é bem preparado, se é bem estruturado, e nós temos um elemento-chave, né? O elemento-chave do encontro de jovens despertar é criar expectativa, mas que não frustre eles também, nesse sentido. Criar expectativa no que eu digo é, você não sabe o que vai pregar, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe nada. Por Nem isso que tema, nem nada. Nem nada. Por isso que o grupo de jovens, você dá nuances apenas, né? O grupo de jovens precisa ser iniciado lá fora, de portas fechadas, sem saber o que está acontecendo lá dentro. Que diferente. Que legal. Isso é uma dinâmica que nós trouxemos lá do Ágape de Garça e também do Roá de Marília, que são duas experiências também que eu conheci e que eu achei muito bacana. Muito bacana. Inclusive o Ágape ajudou a gente na estruturação, veio ajudar a gente a formar os servos. Né? Então, hoje, a estrutura do despertar é contínua, porque a mentalidade ficou contida. Então, ela sempre vai continuar. Ela vai continuar, porque foi bem formada a base. E todo encontro, a música, tema é a mesma. Aqui eles escolheram o Desperta do Colo de Deus. Então vai ser sempre a mesma. Então tem outras músicas? Tem. Mas a música que inicia o encontro, depois da experiência que faz lá fora, de uma corrida lá fora, para adentrar ao salão, para adentrar onde vai ser o encontro, é com o Desperta. E ali começa o encontro. Todo encontro. E é um encontro que não engloba somente uma espiritualidade X ou Y. É para englobar toda a realidade. Por isso que o Despertar foi criado em Juquerópolis. E ele é paroquial. Nível paroquial. Embora eu relutei muito com eles, achando que não ia entrar no aspecto missionário. E agora, com o fortalecimento deles, né, com aqueles que já passaram pelos núcleos, que pelo núcleo já sabe que já tem uma noção maior, agora começou a fase missionária. Começou uma fase missionária, inclusive eu levei eles em Santa Mercedes para nos ajudar. A exceder ali um pouco mais a paróquia. Já está derramando. Já está derramando. Porque precisava transbordar, né? Sim. Precisava transbordar. É o do transbordo. Aprendi isso também, né? Não é do que nós estamos cheios que nós oferecemos. Nós oferecemos do transbordo. Quando nós oferecemos daquilo que nós estamos cheios, nós vamos esvaziando e nós vamos cansando no caminho. Nós só oferecemos aquilo que é do transbordo. Quem falava isso foi Dom Hamilton, né, bispo de Guarapuava, Paraná, que pregava o retiro do clero para nós. O padre precisa dar do transbordo e não de estar cheio. E como que você reconhece o que você está dando do estar cheio e o que é do transbordo? Qual que é a hora de realmente dar mais? Qual que é a hora de se resguardar? Principalmente quando eu estou perdendo o sentido daquilo que eu já tinha como motivação primeira. Por exemplo, se eu tenho perdido o sentido de ser padre, se eu tenho perdido o sentido de ser gente, se eu tenho perdido o sentido de estar com as pessoas, tem alguma coisa errada. Eu estou me vaziando, eu estou tirando da minha reserva. A minha reserva é estar copo cheio. Eu vou dar do transbordo. Por isso que eu tenho que estar constantemente buscando a graça, né? Constantemente as orientações do que nós temos vivenciado. Todos os retiros que nós temos vivenciado, o padre tem que conviver. Ou todo cristão, na verdade, acho que tem que viver essa experiência de meia hora diária diante do Santíssimo Sacramento. No mínimo meia hora diária. Fora as orações que são próprias já do sacerdote, né? Nós precisamos viver essa experiência. No mínimo meia hora diante de Jesus. Às vezes não precisa falar nada, é preciso estar ali com ele. Porque é ele que nos dá esse transbordo. A gente está numa época que a gente não acha muito que é necessária a presença física, né? Que às vezes a gente acha que ali no celular, enquanto dirige alguma coisa, fazendo a oração, tá bom. O senhor acha que é importante a presença física mesmo, estar presente? Ouvi isso uma vez de um outro pregador. Porque você vai entrar em
comunhão. Não que você não entra em comunhão ali rezando através das redes sociais, mas esse espírito do encontro. O Papa Francisco tem falado muito isso, né? A cultura do encontro. Eu preciso me encontrar com a realidade diferente da minha. Né? Mas aqui no podcast estão fazendo online e estamos entrando na realidade com o senhor. Mas é diferente. Quando eu e você estamos aqui, ó, olhando um no olho do outro, encontramos a realidade de olhar um no olho do outro, percebemos a verdade daquilo que se estabelece, é diferente. É bem diferente. E hoje, né, consequência disso que você falou, consequência um pouco da pandemia, né? Que as pessoas se desligaram um pouco mais. Tem pessoas que hoje não voltou ainda para a missa presencial. Que continua na missa. Missa online. A gente tem feito visitas de pessoas que continuam, né? Por mais que tenha os limites de idade, algumas situações, mas tem pessoas que usam isso como muleta. Na pandemia fazia, então vamos continuar fazendo. Mas não tem o mesmo valor. Foi um recurso utilizado durante a pandemia. Era um contexto específico. E as pessoas se apegam a isso, às vezes. Eu vejo que essa questão da pandemia e da gente arriscar um pouco mais nas redes sociais ajudou em muitas situações. Por exemplo, os podcasts, né, que avançaram muito. E a gente consegue muito conhecimento, muita formação pelas redes sociais. E tem muita coisa boa, né, padre? Nas formações, se a gente souber o que escolher. Mas, por outro lado, deixou muita gente acomodado também, né? Sim. E também vem muito de mão beijada, né? Nós somos numa geração que as coisas bem prontas. Eu não sei se vocês têm percebido essa dificuldade. Eu gosto muito de relacionar com a dimensão social. E eu gosto de conversar com os profissionais, né? Todos os âmbitos, né? Mas conversando com meu pai é pedreiro, é uma profissão válida. Eu tenho orgulho do meu pai pedreiro diante das construções que ele fez, porque as construções que ele fez, eu tive a oportunidade depois de entrar trabalhando nas imobiliárias e ter orgulho de falar assim, meu pai fez esse prédio aqui, né? Meu pai trabalhou nesse prédio diante das construtoras que ele trabalhava, que era a construtora que ele trabalhou, era parceira da imobiliária que eu trabalhava. Então, dava orgulho. Então, eu conversando com os pedreiros esses dias, estamos entrando em processo de reforma lá na paróquia Santa Mercedes, e eles falavam, padre, não consigo arrumar gente para trabalhar. Os jovens não têm interesse de trabalhar. E isso não é só porque é pedreiro, porque é manualmente. Pega o eletricista, pega mecânico, pega funileiro. Então, eu acredito que nós vamos entrar num tempo que vai ser difícil encontrar profissionais assim. Eu estou tendo dificuldade de ter um eletricista para fazer a manutenção lá na paróquia. É uma realidade. Por quê? Tem coisas que a gente pega e digita aqui no Google. Como que faz isso, como que faz aquilo? Aparece vídeo, como que você faz. E se você tem as ferramentas em casa, você faz. Tem tudo isso. Não, eu posso fazer com um clique. Mas lá em casa, quando a gente tenta fazer isso, aí a gente faz errado e paga mais caro para alguém consertar o que a gente fez com o tutorial do YouTube. Hoje é dia de quem? Dos professores. Nós celebramos o dia dos professores. Santa Teresa d'Ávila, claro, liturgicamente falando, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, mas celebramos na dimensão social o dia dos professores. Os alunos descartados os professores. Consegue perceber que a cultura do descarte que o Papa Francisco tem falado está muito mais profunda do que a gente imagina? Sim. Os profissionais têm sido descartados. Gente, eu fui esses dias numa sala de aula, eu falei assim, eu não sei como esse professor consegue ser professor. Porque eles não respeitavam a presença do padre dentro da sala de aula. Eles não respeitaram. Do jeito que eles estavam, eles ficaram e virados de costas para o padre, conversando. Eu tentei fazer uma dinâmica com eles para atrair eles. Um déficit de atenção muito grande, porque o déficit de atenção é provocado por aquilo que eles têm aqui, na mão. Não, eu busco aqui, eu pergunto aqui, eu faço aqui, e nós podemos cair também nisso. Sim. De tornar pessoas preguiçosas, pessoas procrastinadoras, que depois eu faço, depois eu consigo fazer, e depois eu experimento isso, e o processo da vida vai passando. Sim. E aquilo que é importante vai ficando para trás. Vai ficando totalmente para trás. Porque uma hora o tempo acaba, né? Então, tudo aquilo que a gente foi deixando para depois, às vezes depois não vai ter mais momentos de fazer. Sim. Então eu percebo aí um discipulado com o jovem, né? Do trabalho com o jovem. Não só na dimensão espiritual. Não só na dimensão espiritual. Na dimensão social, na dimensão moral, na dimensão ética. Né? Tem um livro que chama Jovem de Caráter, né? Você que é jovem, está nos acompanhando, é um livro muito bacana de se ler, é uma linguagem simples, tem uma linguagem mais rebuscada,
mas é um que ajuda na formação do caráter do jovem, né? Hoje eu estou seguindo uma linha mais moral, por conta de uma missão que foi me conferida de dar aula da disciplina de moral para teologia de leigos, mas esse livro eu já tinha lido há uns 2 anos atrás, né? E tem uma perspectiva que dá um norte para o jovem para não viver somente das facilidades que o mundo apresenta. Que são muitas. Que são muitas. Eu coloco como, por exemplo, vocês acabaram de ouvir que o padre falou, a vida do padre lá no pagode era fácil. Era fácil, vinha dinheiro, tinha perspectiva de crescimento no âmbito artístico, tinha, mas foi muito rápido e muito fácil, porque não tinha estrutura para aquilo. Eu não tinha estrutura. Foi fácil de chegar e fácil de acabar. Sim. A queda é muito fácil. Rápida. A queda é rápida. Tudo aquilo que a gente construi muito rápido. É por isso que a gente não entende o processo. E eu tive essa dificuldade no Despertar, tenho essa dificuldade em Santa Mercedes, vou ter essa dificuldade em todos os lugares que for, porque é um processo natural do jovem. E foi um processo meu, porque eu também não entendia que precisava passar por um processo. Para solidificar, para de fato ter uma base profunda, eu preciso passar por um processo. Ir construindo. Aos poucos. Não é de uma hora para outra. Eu consigo ser quem eu sou hoje porque eu tive uma base, como eu disse, lá em casa, na família, naqueles 13, 14, máximo 15 anos que eu tive dessa experiência de fé, depois 8 anos de afastamento, né? Com 23 anos voltando totalmente para Deus. Depois um processo de 4 anos para ir para o seminário. Não foi de uma hora para outra. Sim. Não foi de uma hora para outra. Dentro do meu processo, eu passei pelo seminário de vida, como eu falei, passei pelo grupo de oração. Aquilo me motivou a estudar mais do catecismo da Igreja Católica. O meu princípio de formação é com base no catecismo da Igreja Católica. É dali que eu parto. Para poder. Eu estou dando aula agora na teologia moral. Eu já dei 2 aulas, vou para a 3ª aula, não saí do catecismo ainda. Não saí do catecismo. Claro, peguei o princípio do catecismo, mais bíblico, do magistério, da doutrina, todo o arcabouço do que movimenta a nossa doutrina, da nossa fé cristã católica, mas com base no catecismo. A gente perde de vista isso, né? Porque a gente quer resposta rápida e curta. Aí o padre tem que estar nessa onda. Aí o padre tem que estar nessa onda. Que se eu não gravar lá um Reels de 1 minuto, hoje estão gravando de 1 segundo agora. É 1 segundo Reels. Que viraliza. Daqui a pouco a evangelização é você falar Jesus e pronto, acabou aqui. Simplesmente isso. Eu faço de 1 minuto que não tem alcance, que às vezes, claro, cada um tem um alcance, eu tenho lá quase 10 mil seguidores, mas não tem um alcance que de 1 segundo que fez lá de bobeira, né? Que não tem conteúdo nenhum. Eu vou começar a fazer de 1 segundo para ver então, com conteúdo bíblico, né? Faço o de 1 segundo ali e coloco um texto para ver se a pessoa lê, não sei o que tem que fazer. Mas se não quer ouvir 1 minuto, não vai ler. Entende? Não, o senhor fica no minuto que está muito bom, eu acompanho o evangelho do senhor. Inclusive, quem quiser acompanhar o senhor é @padreedsonbarbosa_k. É isso? Isso mesmo. O que o senhor tem lá no Instagram? Nós temos um pouquinho de tudo, né? Tem principalmente essa reflexão do evangelho diário, né? Que eu costumo propor porque é uma coisa que me ajudou desde quando essa experiência inicial de conversão, né? Porque eu entendi que o evangelho, a liturgia diária, me ajuda a me aproximar mais de Deus. Eu digo aqui, já declarei em vários momentos isso, eu nunca li a Bíblia de cabo a rabo. De Gênesis a Apocalipse. Nunca. Mas durante uma pregação, durante um momento, a palavra de Deus ela vem vindo. Por quê? Eu tenho um contato constante com ela. Né? Totalmente constante. Então tem o Evangelho do dia, que nós chamamos assim... Você já leu o Evangelho hoje? Né? Para chamar a atenção do pessoal, né? Foi a dinâmica que eu tenho usado. Tem também... Tem uns exercícios físicos lá, incentivando a caminhar, cuidar do corpo. Porque a gente tem que tomar cuidado com 2 dimensões, né? Porque alguns vão falar que é culto ao corpo. Eu sei o que significa o exercício físico para mim. Vocês não sabem, talvez, não sei se vocês iam entrar nisso, mas eu não tenho problema nenhum em falar nisso. Eu fiquei 1 ano e meio afastado do ministério, né? Eu pedi esse afastamento por um cuidado e a partir do diálogo com o meu bispo, ele acolheu. Fiquei 6 meses com os meus pais.
foi 18 meses, né? 1 ano e meio. Eu fiquei Aham. 9 meses com os meus pais e 9 meses eu fiquei numa casa religiosa dos padres e dos sacerdotes lá em Barretos. Foi a experiência mais rica e frutuosa do meu ministério. Por quê? Tinha algumas coisas ainda pendências do Edson que precisavam ser resolvidas. Aham. Não era do padre Edson. Foram 2 gestações do Isso, Edson ali. 2 gestações. Olha que bonito isso que você falou. Verdade. Não tinha parado para refletir sobre isso ainda. Né? Então foram essas 2 gestações que me trouxeram para equilibrar algumas coisas na relação familiar Aham. e na relação clerical, eclesial, que me ajudaram muito. Hoje, sendo o padre que eu sou hoje aqui na diocese, não estava numa crise de querer deixar o ministério, não era uma crise de querer deixar o ministério, mas surgiu situações que eu precisei rever na minha vida, na minha história. Se realmente eu tinha que continuar como padre daquela forma, daquele jeito. E a oportunidade que o meu bispo me deu foi singular para isso. Foi significativo. E que eu recomendo, às vezes, parada. Não a parada como eu fiz, né? Que a igreja me deu condições para isso. Mas a parada importante quando a gente faz do retiro. E até proponho isso para vocês. Eu sei que a experiência do retiro traz uma dinâmica parecida com a renovação carismática católica. Mas uma coisa que eu aprendi com o Dom Paulo Belotto. A gente precisa ter momentos de silêncio. Sim. De deserto. Senão a gente só recebe. E formação, recebe formação, aquele monte de coisa. E vai, só que não para refletir, para reflexão. Ou seja, os frutos não vão acontecendo. A gente tem muita informação, mas será que nós estamos conseguindo colocar em prática tudo aquilo, a nossa experiência? Por isso que nós precisamos parar. Né? Fazer aquela experiência da ruminação, de ruminar tudo aquilo. É a experiência própria do Lex Divina, né? Que nós precisamos parar. E voltando à questão da internet, quando a gente não está fazendo nada, entre aspas, está sempre com alguma coisa ligada. Nenhuma pregação o tempo inteiro não é necessário, é preciso parar e refletir. Sabe como que eu assisto o filme hoje, nisso? Os filmes que eu tenho interesse em assistir, que traz uma mensagem que eu vou usar depois, assim, eu assisto em 15 minutos, durante 2 semanas, 3 semanas, não importa quanto tempo. Eu assisto 15 minutos, por quê? Eu organizo o meu dia. Eu organizo, tal horário eu vou estudar, tal hora. Não é que eu não vejo a internet, não vejo as coisas que todo mundo vê na internet lá. Né? Só que quando eu começo a ver coisas que é do meu interesse, as coisas que não é do meu interesse não aparecem. A gente sabe que tem uma questão do algoritmo. Sim. Eu uso em meu favor isso. Então, eu estava esses dias na casa da Nádia, né? Manda até um abraço para ela. Você conhece a Nádia? Nádia Cavalcante, o Fernando. Falei pro Paulo hoje ainda, vamos chamar a Nádia e o Fernando para vir almoçar em casa, trazer o Padre Edson aí um final de semana. Aí ele falou, vamos achar um final de semana. Aí ela falou para mim esses dias, padre, e às vezes a gente tá lá conversando, a gente vai vendo um Reels, alguma coisa. Padre, como que pro senhor só aparece coisa de igreja? Eu falei para ela assim, porque o meu algoritmo já se acostumou com isso. Né? Quanto mais você se acostumar com isso, e, por exemplo, aparecer uma piadinha, você curtiu, ele sabe que você gosta daquilo, ele vai começar a aparecer só aquilo. Você ficou vendo por muito tempo. Você apareceu, você já passa o dedo e vai embora, ele percebe que você não tem interesse por aquilo. A gente para olhar uma roupa, daqui a pouco aparece 1 milhão de outras marcas, eu falo, gente, que coisa chata. Isso aqui tem ouvido, né? Isso aqui tem ouvido. Nós estamos falando de podcast, vai aparecer um monte de coisa sobre podcast para nós aqui. Vai. De modo particular relacionado à fé, mas vai aparecer. E vai relacionar. E tem que usar a nosso favor. Com certeza. Com certeza. Padre, eu queria, com muita tristeza, começar a agradecer, porque é o começo do fim aqui, quando a gente começa a agradecer. Eu queria começar já a agradecer o senhor, e eu queria já dizer que a gente vai precisar marcar outros episódios, porque tem muita coisa que eu queria ainda falar com o senhor que não Santa deu para Mercedes, conversar. por exemplo, né? Tem muitas coisas anotadas aqui, para quem quiser a prova. Mas eu queria começar a agradecer o senhor pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O senhor ter disponibilizado seu tempo para vir até aqui, para conversar conosco, nos orientar, contar um pouco da sua história. É que eu vim mais pelo almoço. Não por isso, a gente marca outro. O almoço pra gente é fácil de resolver. Mas antes de tudo, eu queria pedir pro senhor deixar um recado aí pros jovens, ou pros não tão jovens, assim. É aquilo que tá no seu coração, que o senhor acha que vai incentivá-los, que vai, né, dar uma orientação aí pros nossos jovens. Se o senhor quiser, sua câmera é aquela. Enquanto você dizia, o que vinha na mente do padre, no coração do padre, é que nesses 42 anos, né, vou fazer agora no próximo dia 21 de outubro, né, esses 42 anos de vida me fez quem eu sou,
né? E me fez identificar para quem eu sou. Nós não podemos viver uma vida afastada da nossa história. Se nós fugirmos dela, nós não encontramos verdadeiramente o sentido dela. Então o que eu convido você é mergulhar cada vez mais na sua história e não ter medo e nem vergonha daquilo que você fez. Aquilo que você tem vergonha, leva para o sacrário, leva para o confessionário, leva para o diretor espiritual. Mas aquilo que você tem orgulho, se empenhe em fazer daquilo que te orgulha, em poder te capacitar mais ainda para viver o Evangelho, para viver o ser igreja, para viver aquilo que o Espírito Santo profundamente coloca no seu coração. Porque a vida de Deus que Ele tem para realizar nessa experiência humana não está longe nem fora da sua história. O que eu peço para você é, não fica preso ao passado, porque o seu passado em Jesus não te condena. Ele te liberta. Pois como diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, na medida em que nós permitimos que Ele nos conduza. Pois como diz São Paulo novamente, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada, Nice, pela sua presença também. Muito obrigada a você que está aí assistindo a gente, que ficou aqui até o final. Manda o nosso vídeo, o nosso podcast pro seu amigo pagodeiro, manda pro seu amigo músico para conhecer a história do padre, para ele saber que ele também pode receber, não necessariamente para ser padre, mas que ele também, né, está no caminho. Pode receber o batismo do Espírito Santo. Pode receber o batismo do Espírito Santo. Então envia para todo mundo que você foi lembrando aqui durante a nossa conversa. Vai tentando lembrar das pessoas que podem ser tocadas por isso ou que podem ficar curiosos, né? Que conhecem o Padre Edson, que conhecem o Amaral. Também. Fala, olha aqui, olha onde ele tá, né? Virou padre. É muito, muito legal a gente ficar sabendo das histórias, conhecer as histórias. E eu queria pedir, não para eu encerrar dessa vez, mas estamos com o sacerdote, então eu vou pedir pro Padre Edson encerrar para nós, nos dando a bênção a nós e a todos que estão assistindo. Amém. Quero rogar a intercessão, né, da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, para que de fato nos capacite a viver os desígnios daquilo que Deus tem para conosco, porque precisamos sempre nos recordar, Deus é bom a todo tempo e a todo tempo Deus é bom, porque se Deus deixar de ser bom, Ele deixa de ser Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.